Nunca pensei que aos 72 anos de idade eu teria que escolher entre o amor incondicional que sentia pelo meu neto e o respeito que merecia como ser humano. Mas a vida, meus queridos, tem uma forma peculiar de nos colocar diante de encruzilhadas que jamais imaginamos enfrentar. Meu nome é Beatriz, e durante toda a minha vida me orgulhei de ser uma mulher que sempre colocou a família em primeiro lugar. Trabalhei como costureira por 45 anos, acordando antes do sol nascer e dormindo quando as estrelas já brilhavam no céu. Cada ponto que eu dava, cada vestido que costurava, tinha um propósito maior: garantir que meus filhos, e mais tarde, meus netos, tivessem um futuro melhor do que o meu passado. Quando meu marido faleceu há 15 anos, eu poderia ter me entregado à solidão e ao luto. Mas não, eu tinha uma missão. Com as economias de uma vida inteira e uma pequena herança que recebi, comprei um prédio de 4 apartamentos no centro da cidade. Não era luxuoso, mas era meu. Era o fruto do meu suor, da minha dedicação, do meu amor pela família. Miguel, meu neto mais velho, sempre foi especial para mim. Filho da minha caçula, ele cresceu praticamente na minha casa depois que minha filha se divorciou quando ele tinha apenas 8 anos. Eu o criei como se fosse meu próprio filho, dando-lhe tudo o que estava ao meu alcance. Quando ele completou 25 anos e se casou com Carla, uma moça que parecia doce e respeitosa, ofereci a eles o apartamento mais bonito do meu prédio. De graça, é claro. Afinal, que avó não quer ver seu neto bem estabelecido na vida? Durante os primeiros anos, tudo parecia perfeito. Miguel trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos, Carla era professora primária, e eles pareciam gratos pela oportunidade que eu havia lhes dado. Eu subia até o apartamento deles pelo menos 3 vezes por semana, levando comida caseira, ajudando com pequenos concertos, ou simplesmente conversando sobre a vida. Era minha alegria vê-los construindo seus sonhos naquele espaço que eu havia proporcionado com tanto amor. Mas você já reparou como às vezes as pessoas mudam quando se sentem muito seguras? Como o conforto pode, paradoxalmente, tornar algumas pessoas desconfortáveis com aqueles que lhes proporcionaram esse mesmo conforto? Foi exatamente isso que começou a acontecer com Miguel. Primeiro foram pequenas coisas. Ele começou a reclamar que eu visitava demais, que precisava ligar antes de subir. Depois, passou a fazer comentários sobre como o prédio estava ficando velho, como os outros inquilinos eram barulhentos, como ele merecia coisa melhor. Carla, que antes me recebia com sorrisos, passou a me olhar com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente, mas que me fazia sentir como se eu fosse uma intrusa na minha própria propriedade. Eu relevava tudo. Afinal, pensei comigo mesma, Miguel estava passando por uma fase difícil no trabalho. Carla estava tentando engravidar há 2 anos sem sucesso. As pessoas agem de forma estranha quando estão sob pressão, não é mesmo? E que a avó não perdoa os defeitos daqueles que ama. O tempo passou e a situação só piorou. Miguel começou a atrasar o pagamento das contas de condomínio, alegando que como o apartamento era praticamente dele, eu deveria arcar com esses custos. Quando eu gentilmente lembrava que ainda havia outras despesas que eu precisava cobrir, ele revirava os olhos e murmurava algo sobre velhos avarentos. Carla havia deixado o trabalho para fazer um curso de maquiagem, e agora dependiam apenas do salário dele, que segundo eles, mal dava para as necessidades básicas. Necessidades que incluíam jantares em restaurantes caros e roupas de marca. Mas o que realmente quebrou meu coração foi perceber como eles falavam de mim quando pensavam que eu não estava ouvindo. Um dia, subindo as escadas com mais dificuldade que o normal devido a uma dor no joelho, ouvi Miguel falando ao telefone com alguém. Cara, a velhota ainda mora aqui embaixo. Fica enchendo o saco direto, sabe como é. Mas é melhor aguentar porque o apartamento é de graça. Velhota. Enchendo o saco. Foram como punhais no meu peito. Será que é assim que alguém que você ama enxerga todo o seu sacrifício e dedicação? Como uma inconveniência que deve ser tolerada em troca de benefícios materiais? Ainda assim, eu continuei tentando. Porque é isso que as avós fazem, não é? Continuamos amando mesmo quando não somos amadas de volta da mesma forma. Continuamos dando mesmo quando não recebemos gratidão. Continuamos acreditando que, no fundo, aquelas pessoas que criamos com tanto carinho ainda nos valorizam. A gota d'água veio em uma tarde de sábado, no supermercado do bairro. Eu estava fazendo minhas compras semanais quando avistei Miguel e Carla no corredor dos congelados. Meu coração se encheu de alegria, como sempre acontecia quando os via.
Aproximei-me com um sorriso no rosto, carregando minha sacola de feira e preparada para os cumprimentos carinhosos que eu ingenuamente ainda esperava receber. Miguel, meu querido. Que bom te ver, disse eu, estendendo os braços para um abraço. O que aconteceu a seguir ainda me dói apenas de lembrar. Miguel olhou ao redor, como se verificasse quem mais estava por perto, e então falou em um tom alto suficiente para que várias pessoas ouvissem. Ah, não, de novo não. Dona Beatriz, a senhora não pode ficar me perseguindo por toda parte. Já não basta morar no mesmo prédio e ficar subindo lá em casa toda hora. As pessoas começaram a olhar. Algumas viraram o rosto, constrangidas por presenciar aquela cena. Outras pararam o que estavam fazendo para observar melhor. Eu senti meu rosto queimar de vergonha, mas ainda tentei manter a dignidade. Miguel, eu só queria te cumprimentar, meu amor. Não há necessidade de... Necessidade? Ele me interrompeu, e agora sua voz estava ainda mais alta. A necessidade é a senhora entender que eu sou um homem adulto e casado. Que não preciso de uma velha grudenta me sufocando o tempo todo. Pare de aparecer em todo lugar onde eu vou. Carla estava ao lado dele, não exatamente apoiando suas palavras, mas também não fazendo nada para interromper aquela humilhação pública. Algumas pessoas sussurravam entre si. Uma senhora mais idosa se aproximou de mim com olhos compadecidos. Uma funcionária do supermercado apareceu, claramente desconfortável com a situação. Velha grudenta. Sufocando. As palavras ecoaram na minha mente como sinos fúnebres. Ali estava eu, a mulher que havia abdicado de refeições para pagar os materiais escolares dele quando criança, que havia trabalhado horas extras para comprar suas roupas, que havia vendido minhas joias para ajudar com as despesas do casamento, sendo chamada de grudenta em frente a dezenas de estranhos. Não chorei ali na hora. Não reagi com gritos ou palavrões. Simplesmente olhei para aquele jovem que eu havia criado com tanto amor, aquele homem que estava morando de graça no apartamento que eu havia comprado com o suor do meu trabalho, e senti algo dentro de mim se transformar para sempre. Está bem, Miguel, disse eu, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Entendi perfeitamente. E saí daquele supermercado com a cabeça erguida, mesmo sentindo que cada passo pesava como chumbo. Durante todo o caminho de volta para casa, uma única pergunta martelo na minha mente. Até onde devemos ir em nome do amor familiar? Existe um limite para o que devemos aceitar daqueles que amamos? Cheguei em casa e, pela primeira vez em muito tempo, olhei realmente para o meu prédio. Para a propriedade que eu havia comprado com tanto esforço. Para os apartamentos que geravam uma renda modesta mas suficiente para minha aposentadoria. Para o lar que eu havia construído não apenas para mim, mas para minha família. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na minha poltrona, olhando para as fotos de Miguel criança espalhadas pela sala. Miguel aprendendo a andar. Miguel no primeiro dia de escola. Miguel se formando. Miguel no dia do casamento. Em todas essas fotos, eu estava lá, sorrindo orgulhosa ao lado dele. Mas quando foi que aquele menino doce se transformou nesse homem que sentia vergonha de mim? Na segunda-feira de manhã, tomei uma decisão que jamais pensei que seria necessária tomar. Liguei para meu advogado, o Dr. Roberto, que havia cuidado da documentação da compra do prédio anos atrás. Dr. Roberto, disse eu com voz firme, preciso que o senhor prepare um despejo para um dos meus inquilinos. Algum problema com pagamento, Dona Beatriz? Ele perguntou. Não exatamente um problema financeiro, respondi. É mais uma questão de respeito mútuo. Expliquei toda a situação para ele. Dr. Roberto, que me conhecia há anos e sabia da minha história, ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Dona Beatriz, a senhora tem certeza disso? É seu neto, afinal. Justamente por isso, Dr. Roberto. Às vezes é preciso ensinar às pessoas o valor das coisas que elas têm, mesmo quando isso dói em nós mais do que nelas. O processo de despejo seria legal e seguiria todos os trâmites necessários. Miguel e Carla teriam 30 dias para encontrar outro lugar. Era tempo suficiente para alguém responsável se organizar, e eu sabia que Miguel era capaz disso quando queria. 3 dias depois, subi até o apartamento deles pela última vez. Bati na porta com educação e esperei. Carla atendeu, com uma expressão de surpresa ao me ver. Dona Beatriz,
O que a senhora está fazendo aqui? Vim entregar uma coisa para vocês, disse eu, estendendo o envelope que continha a notificação de despejo. Miguel apareceu atrás dela, claramente contrariado com minha presença. O que é isso agora? Já não disse para parar de ficar subindo aqui? É exatamente sobre isso que vim falar, respondi, oferecendo-lhe o envelope. Podem ler com calma. Miguel abriu o envelope com impaciência, mas conforme seus olhos percorriam o documento, sua expressão mudou drasticamente. A irritação se transformou em choque, depois em descrença. Isso é uma piada, gaguejou ele. Não, Miguel. É uma consequência. Vovó, você não pode fazer isso conosco. A palavra vovó saiu da boca dele pela primeira vez em meses, e foi interessante notar como voltou a me chamar assim quando precisou de algo. Posso sim, Miguel. E estou fazendo. Este é meu prédio, comprado com meu trabalho, e vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar. Carla começou a chorar. Miguel passou a mão pelos cabelos, claramente desesperado. Mas vovó, onde vamos conseguir dinheiro para outro lugar? Você sabe que nossa situação está apertada. Deveria ter pensado nisso antes de me humilhar em público, respondi com calma. Antes de me chamar de velha grudenta na frente de estranhos. Antes de tratar com desrespeito a pessoa que te deu tudo o que estava ao seu alcance. Eu estava nervoso naquele dia. Não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal. Como se humilhar alguém publicamente pudesse ser algo impessoal. Como se desrespeitar a própria avó fosse apenas um deslize emocional sem consequências. Miguel, disse eu, olhando diretamente nos olhos dele, eu te amo mais do que você pode imaginar. Te criei, te alimentei, te vesti, te eduquei. Comprei este apartamento e deixei vocês morarem aqui porque acreditava que você era um homem bom e grato. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Gratidão não é opcional. E dignidade não é negociável. Vovó, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Não, Miguel. A conversa deveria ter acontecido antes. Agora é a hora das consequências. Vocês têm 30 dias. Usem esse tempo para crescer como pessoas e para entender que no mundo real, quando você desrespeita quem te ajuda, perde essa ajuda. Saí daquele apartamento pela última vez e desci para minha casa com um sentimento estranho no peito. Não era exatamente alívio, nem satisfação. Era mais como uma tristeza necessária, como quando um cirurgião precisa cortar uma parte doente para salvar o organismo todo. Durante os dias seguintes, Miguel tentou de tudo. Primeiro, ignorou a notificação, esperando que eu voltasse atrás. Depois, mandou Carla falar comigo, achando que eu teria pena dela. Quando isso não funcionou, veio pessoalmente, alternando entre pedidos desesperados e tentativas de chantagem emocional. Vovó, eu sou seu neto. Seu próprio sangue. Exatamente por isso dói tanto, Miguel. Se fosse um estranho, eu não teria expectativas. Mas de você, eu esperava amor e respeito. Mas onde vamos morar? Como vamos pagar aluguel? Da mesma forma que milhões de pessoas fazem todos os dias, trabalhando, se esforçando, sendo responsáveis pelas próprias escolhas. A senhora está sendo muito cruel. Não, Miguel. Cruel foi sua atitude no supermercado. Cruel é tratar mal quem te ama. Cruel é morder a mão que te alimenta. Eu estou sendo apenas justa. Os 30 dias passaram. Miguel e Carla encontraram um apartamento pequeno do outro lado da cidade, longe de tudo que conheciam. Tiveram que vender alguns móveis para conseguir pagar a entrada e o depósito. Precisaram economizar em coisas que antes consideravam essenciais. Carla voltou a trabalhar como professora substituta. Miguel começou a fazer horas extras. Nos primeiros meses após a mudança, não tive notícias deles. Confesso que houve noites em que questionei minha decisão. Que tipo de avó despeja o próprio neto? Que tipo de pessoa coloca princípios acima do amor familiar? Será que eu havia sido muito rígida? Mas então lembrava da humilhação que senti naquele supermercado. Lembrava de todos os pequenos desrespeitos que havia ignorado. Lembrava que amor verdadeiro às vezes exige decisões difíceis. E me perguntava,
Será que não é justamente porque amamos alguém que devemos ensinar-lhe sobre consequências? 6 meses depois, numa tarde chuvosa de inverno, tocaram minha campainha. Quando abri a porta, lá estava Miguel. Mas não era o mesmo Miguel que havia saído dali. Estava mais magro, com olheiras, as roupas simples mas limpas. E nos olhos dele, havia algo que eu não via há muito tempo: humildade. Vovó, disse ele, e sua voz estava tremula. Posso conversar com a senhora? Deixei ele entrar e preparei um café, como sempre fazia. Ficamos sentados na mesa da cozinha, onde tantas vezes havíamos conversado quando ele era criança. O silêncio se estendeu por alguns minutos antes dele começar a falar. Vovó, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não para tentar voltar para o apartamento, mas porque finalmente entendi o que a senhora tentou me ensinar. Esperei que ele continuasse. Esses meses foram os mais difíceis da minha vida. Não pelo dinheiro, apesar de estar sendo difícil mesmo, mas porque eu tive que enfrentar quem eu havia me tornado. Tive que olhar no espelho e ver um homem que humilhou a própria avó em público. Um homem que mordia a mão que o alimentava. Um homem que confundiu generosidade com obrigação. Ele parou para respirar, claramente emocionado. Sabe o que mais me doeu, vovó? Foi descobrir que as pessoas no trabalho, os amigos, todo mundo que soube da história ficou chocado comigo. Ninguém entendeu como eu pude tratar assim a senhora que me criou. E eles estavam certos. Eu estava errado. Completamente errado. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dele, e senti meu coração apertar. Mas não disse nada ainda. Carla e eu estamos bem, vovó. Foi difícil no começo, mas estamos aprendendo a viver com nossas próprias pernas. Ela está gostando de trabalhar de novo. Eu consegui uma promoção no trabalho porque comecei a me esforçar mais. E sabe de uma coisa? Nos sentimos melhor conosco mesmos agora. Por quê? Perguntei suavemente. Porque agora tudo o que temos, conquistamos. Não estamos dependendo da generosidade de ninguém. Não devemos favores que não podemos retribuir. E principalmente, não estamos desrespeitando quem amamos. Finalmente falei: Miguel, você entende por que eu tive que fazer aquilo? Entendo, vovó. A senhora não me expulsou por maldade. A senhora me expulsou por amor. Porque sabia que eu precisava aprender a ser um homem de verdade. Porque sabia que enquanto eu tivesse tudo de graça, nunca ia valorizar nem a senhora nem as oportunidades que tinha. Estendeu a mão e segurou a minha, como fazia quando era pequeno. Vovó, eu não espero que a senhora me perdoe imediatamente. Sei que machucou muito. Mas quero que saiba que sua neta foi o melhor presente que a vida me deu. Me ensinou que amor verdadeiro às vezes dói. Me ensinou que consequências são necessárias. Me ensinou que respeito não é opcional. Olhei para aquele homem à minha frente e vi novamente o menino que eu havia criado. Não o jovem mimado e desrespeitoso que ele havia se tornado, mas o ser humano de bom coração que sempre esteve lá embaixo, esperando para amadurecer. Miguel, disse eu, o perdão sempre esteve aqui. O que eu estava esperando era que você crescesse o suficiente para entender por que foi necessário tudo isso. Conversamos por horas naquela tarde. Ele me contou sobre as dificuldades, mas também sobre as conquistas. Como estava orgulhoso de pagar as próprias contas. Como o relacionamento com Carla havia melhorado quando pararam de se sentir dependentes. Como havia aprendido a valorizar cada pequena vitória. E eu, finalmente, pude compartilhar com ele a dor que senti ao tomar aquela decisão. Como cada noite eu questionava se havia feito a coisa certa. Como o amor de uma avó nunca desaparece, mesmo quando ela precisa ensinar lições difíceis. Quando ele foi embora naquela tarde, nos abraçamos como não fazíamos há muito tempo. Um abraço verdadeiro, de duas pessoas que se respeitam mutuamente. E pela primeira vez em meses, dormi em paz. Hoje, 2 anos depois, Miguel e Carla estão bem estabelecidos na vida deles. Ele foi promovido novamente no trabalho. Ela abriu um pequeno salão de beleza. Compraram alguns móveis novos e estão até pensando em ter filhos. E o mais importante, nossa relação está melhor do que nunca foi. Ele me visita toda semana, sempre ligando antes para confirmar se é um bom momento.
Carla voltou a me tratar com carinho genuíno. Eles me convidam para almoços e jantares, e eu aceito com alegria, sabendo que agora sou bem-vinda de verdade. Às vezes, quando estamos conversando, Miguel me agradece por aquela decisão difícil. Vovó, diz ele, obrigado por me amar o suficiente para me ensinar essa lição. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. E eu sempre respondo a mesma coisa. Miguel, meu amor, às vezes amar alguém significa deixá-lo cair para que aprenda a se levantar sozinho. Meus queridos, essa história que acabei de contar para vocês não é apenas sobre despejo ou família. É sobre uma das lições mais difíceis que a vida nos ensina, que amor verdadeiro às vezes exige coragem para tomar decisões dolorosas. Que permitir que alguém nos desrespeite não é bondade, é desserviço tanto para nós quanto para essa pessoa. Quantas vezes nós, especialmente nós que já temos uma certa idade e experiência de vida, nos permitimos ser maltratados por aqueles que amamos? Quantas vezes engolimos desrespeitos em nome do amor familiar? Quantas vezes confundimos amor com permissividade? Eu aprendi naqueles meses difíceis que ensinar consequências é um ato de amor. Que permitir que alguém nos trate mal é, na verdade, permitir que essa pessoa se torne uma versão pior de si mesma. Que às vezes, para salvar um relacionamento, precisamos ter a coragem de colocá-lo em risco. O que vocês fariam no meu lugar? Já passaram por situações similares com filhos, netos ou pessoas próximas? Como encontraram o equilíbrio entre amor e firmeza? Entre perdão e consequências? Espero que minha história possa ajudar alguém que esteja passando por uma situação parecida. Lembrem-se, vocês merecem respeito. Vocês merecem gratidão. E ter coragem para exigir isso não os torna pessoas más. Os torna pessoas que se valorizam e que, verdadeiramente, amam aqueles ao seu redor o suficiente para ajudá-los a crescer. Porque no final das contas, meus queridos, o maior presente que podemos dar a alguém não são coisas materiais ou favores constantes. É ajudá-los a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Mesmo quando isso dói em nós mais do que neles.